Essa é a sexta aula de Teatro do Oprimido, Transformar para a Realidade. Hoje com a aula de Teatro Jornal. O Teatro Jornal foi criado no final da década de 60, né? E no ano de 1970 foi feita a primeira edição com o grupo Teatro de Arena. Eles tiveram uma pesquisa de 3 meses, né? Assim, utilizando a técnica, fazendo pesquisas, né? E depois que foi apresentada essa primeira edição, o Teatro Jornal teve uma difusão, assim. O Teatro Jornal, ele foi desenvolvido porque na época, né, na época da censura, né, eles costumavam pedir os roteiros os roteiros das peças que iam ser encenadas, né. Igual por um tempo ele pegava e entregava as peças e fazia um pouco diferente no palco, até que começaram os censores também a ir na plateia e proibir, né, a execução. Então o que ele pensou de utilizar jornal, e a notícia do jornal sempre seria nova, né? Então vamos dizer, a partir dessa situação, né, ele desenvolve, junto com o Teatro de Arena, né, o grupo que ele tinha na época lá, eles começaram a trabalhar. Essa categoria, né, faz parte do método Teatro Oprimido, que ele estava começando a desenvolver, e eles lançaram 9 técnicas, né, que eu vou descrever, né. A primeira delas é a leitura simples. O que seria isso? Se destacam as notícias escolhidas, né, do jornal, se separam desse contexto que está inserido ali e se faz uma leitura avaliando, né, os fatos. E se faz uma leitura geral, assim, né? E essa técnica, né, ela vai ser utilizada para todas as outras que vêm depois. A segunda técnica é a técnica da improvisação, que pega a notícia do jornal, né, e se faz assim, né? Se pode fazer como uma narração, né? Botar exatamente o que está ali, fazer essa improvisação em cima do fato ali, mas muito usado, né? A gente costuma usar no nosso trabalho, né, do Teatro do Oprimido aqui, a gente costuma fazer é lido essa cena, é lido esse fato do jornal, um grupo demonstra o que poderia ter sido, o que gerou aquele fato, né? Os motivos que levaram para tal fato ser acontecido, ou é um outro grupo também, a parte costuma trabalhar as consequências depois daquele fato que foi para o jornal, que esses dois aspectos não se costumam mostrar, né? Também a leitura com ritmo. Essa é a terceira, né? A gente costuma, né, eu tô colocando como é que é o nosso trabalho aqui, né? A gente costuma fazer assim, né? Pede para que os alunos tragam materiais, instrumentos musicais, assim, uma sonoplastia, e a gente vai trabalhar a notícia de forma ritmada, né? Porque o texto dado assim, ele cria outro sentido da notícia, né? Ele varia, assim, ele dá um enfoque, assim, ele diverte, né? E a importância eu vou dar um exemplo da leitura com ritmo. Por exemplo, na época lá que o Teatro de Arena fez, eles
retrataram né, tipo um deputado lá que tinha feito um discurso. Eles pegaram aquele discurso que tá jornalístico, assim, e, né, que apoiava a censura, esse deputado. Aí eles botaram cantos gregorianos, assim, da época medieval, para retratar aquele discurso dele, né? E aqui a gente faz assim, né? Por exemplo, um dos exemplos, tem uma notícia que retrata a solidão lá, então bota uma bossa nova, uma festinha familiar, um sambinha, uma história romântica, um drama romântico assim, aí a gente põe ali tango. É bem variado, né? Bom, a quarta é a ação paralela. O que é? Enquanto são duas ações ao mesmo tempo, né? Enquanto tem uma gravação anunciando, né, a notícia, o fato, a outra cena se mostra o que realmente aconteceu, né? Por causa da alienação constante, né, dessas pega um cotidiano de um cidadão comum, assim, né? Então, de forma crítica, no reforço, que é a quinta técnica, o que se faz? Se pegam slides, documentários, jingles, cartazes, né, de anúncios, coisas de famosos, assim, e se utiliza para dar a notícia, né? E por isso se chama reforço, né? Se reforça aquela notícia, porque a pessoa às vezes tá vendo a televisão, por exemplo, e aí, bom, aí lembra daquele jingle lá e ela começa a cantar, né? Isso ajuda a lembrar, né? E todas, né, técnicas são utilizadas de forma crítica, lembrando. A sexta técnica é a leitura cruzada. Como a gente costuma abordar, a gente faz assim, né? Num canto, um grupo trabalha com uma matéria, assim, de uma futilidade, de uma celebridade, uma coisa frívola, assim, uma coisa para chamar atenção, uma coisa, uma notícia sem importância, né? E por outro lado a gente trabalha com um grupo, trabalha numa catástrofe coletiva. Aí, em determinado tempo, a gente pede que as notícias, né, cruzem e aí torna uma outra situação inusitada, né, daquele acontecimento para revelar, né, a calamidade que é, enquanto se dá destaque, né, para uma abobrinha, uma coisa sem importância, as coisas que deveriam dar importância não se aprofundam muitas vezes. Por exemplo, uma vez a gente retratou uma celebridade, assim, não lembro, eu acho que era um cantor, ele estava numa viagem de helicóptero, assim, tirando selfies, né, enquanto né, na outra cena, assim, estava pegando fogo, né, na Boate Kiss, por exemplo, assim, foi encenado. E depois a gente cruzou, né, nisso, assim, deu uma cena muito diferente, assim, né. Mas quando são cruzadas, elas causam um impacto e faz repensar, né, sobre isso, assim, mais forte. Bom, a outra, é a sétima, seria o histórico, né? O que é isso? A gente trabalha um fato ocorrido atualmente, assim, né? E essa notícia a gente traz ela à tona enquanto, né, enquanto se trazem dados, né, históricos sobre aquela ação que está acontecendo ali. Por exemplo, né,
O Boal comenta que tinha um camponês que ele estava 6 meses sem receber, aí ele foi cobrado o latifundiário, né? E aí ele foi capturado e morto, assim, né? Pendurado, assim, a cortes de facão, né? E não tinha saído na notícia, assim, né? Mas por causa de um fotógrafo, né, amador, que tinha retratado, veio à cena, mas isso veio a ser publicado depois nos jornais, né? Porque até a mulher já tinha denunciado, né? A mulher desse camponês, né? E aí Boal diz assim, mas desde a época do Brasil colônia, né, essa questão do domínio português, holandês, francês ou outro, assim, né, existiam, né, e inclusive na República, realmente, a República atual, ainda acontece, né, para a gente ver que as mudanças não foram muito profundas, assim, ainda acontecem esses fatos. A oitava é a entrevista de campo. O que acontece? Se traz uma notícia e se leva para o público onde essa notícia ocorreu. Então, quando chega lá, se faz entrevista com as pessoas se foi daquela forma, né? Porque o que costuma acontecer é que muitas vezes se falam as notícias, mas não se dá voz àqueles que sofreram, né, esse fato, né? Então dá dessa lente de aumento, né? Se busca saber realmente o que aconteceu, né? Então o público vai ser bastante ativo, né? Se faz um debate e né, se constrói dados reais, né, para a notícia. O nono é a concreção da abstração. Por exemplo, a notícia coloca que algumas pessoas foram... Vamos pegar o exemplo, não atual, mas assim, as mulheres foram mortas na fábrica de trabalho, por exemplo. A concreção, ela dá lente de aumento, porque tem muita coisa, né, dentro dessa história, desses fatos que o jornal trabalha, às vezes com questão assim, meio sanguinária, né? Então, são super chocantes as notícias, né? Muitas vezes as pessoas estão comendo ali num jantar, no almoço, e vendo seu jornalzinho, e aquilo não impacta realmente, né? Então, aí, com essa técnica assim que Boal criou, né? Por exemplo, se queimam cabelos das pessoas, assim, mechas de cabelo, mas botam umas bonecas assim se queimando numa fogueira enquanto se lê a notícia, causa um outro impacto aquela pessoa que está vendo. Ela revisita aquilo ali que está acontecendo, né? E aí dá um outro enfoque para a visão, né, do ocorrido, assim. A concreção da abstração, né, ela tira essa questão da superficialidade, né, porque às vezes é uma abstração realmente a notícia, né, porque impacta diretamente. Eu tinha falado antes, assim, né, o cheiro dos cabelos, por exemplo, é uma sensação bem ruim, né? Enquanto a pessoa tá ali almoçando, jantando, por exemplo, ia impactar ela, né? Sentir aquilo. Bom, relembrando, né, as 9 técnicas são a leitura simples, a improvisação, a leitura com ritmo, a ação paralela, o reforço, a leitura cruzada, o histórico, a entrevista de campo e a concreção da abstração. Né? Vários objetivos do teatro jornal foram levantados, assim, né? Os objetivos do teatro jornal são, por exemplo, pode ser praticado, né, por qualquer um
não precisa necessariamente ser artista. Assim como um jogo de futebol, né? As pessoas não precisam não ser jogador para fazer um jogo, uma pelada, né? Seguindo mais objetivos, né, seria de assim demonstrar, né, que muitas vezes a notícia de certos fatos às vezes são obra de ficção, né, que visam manipular a opinião pública. Também assim de ler a notícia criticamente, né, com um olhar mais profundo, porque várias pessoas, depois de ter visto apresentações de teatro de jornal, elas começaram assim, não foi mais a mesma maneira como antes, assim, né, de fazer uma leitura sem pensar realmente aquilo que está se lendo, né. Também, né, mostrando que várias plateias, né, que assistiram esses teatros jornais, por exemplo, elas viveram tais fatos que estavam sendo encenados e elas revisitaram, né, colocando essa experiência em xeque, assim, né, como é que esses fatos costumam ser retratados, né, em jornal. Também várias pessoas assistiram essas apresentações e passaram a debater sempre que possível, elas né, entrarem em discussões, em debates, em assembleias, né, elas ter essa participação, né, participação mais ativa, né, um diálogo sobre os fatos, sobre o que acontece, né, o que tem acontecido. E a arte popular também sempre se reinventa, principalmente, né, quando mostra os fatos, né, os problemas urgentes e quando se dá a oportunidade de dar essa lente de aumento para eles. As técnicas do teatro jornal, né, estão bem explicadinhas dentro desse livro aqui, né. É importante destacar que a gente, né, utiliza, quando se faz uma oficina das técnicas de teatro jornal, a gente também costuma fazer jogos, né, de preparação utilizando jornal, essas próprias técnicas também, e depois é mostrado as apresentações, né. É utilizado também, né, dentro desse trabalho, é utilizado às vezes algum figurino, né, com jornal, cenário, o adereço também é confeccionado, né, então fica bem interessante, fica com uma característica bem jornalística, bem... Então, a aula Teatro Jornal termina por aqui, até a próxima, continue acompanhando as nossas aulas, né, pelo canal do Espaço Livre Biguá, e até as próximas aulas. Então, vou dar um tchauzinho para vocês e vou continuar lendo meu jornal.